Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de eletrônica básica e hoje nós vamos ver o conceito de PWM, ou modulação por largura de pulso. Acho que essa aula, essa técnica, é uma das técnicas mais importantes que existe na arquitetura do Arduino, que muitas vezes as pessoas tratam ela como uma saída analógica. Na verdade, ela é uma saída digital, mas utiliza uma técnica de duty cycle, que eu vou explicar mais à frente, e tem uma grande importância na utilização para controle de potência. Então, nós vamos fazer o estudo hoje muito bem feito em relação a essa técnica de PWM, para que vocês possam usufruir e possam utilizar o máximo dessa técnica que já vem implementado tanto via hardware no microcontrolador do Arduino, quanto via software a partir das bibliotecas do Arduino. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar o seguinte. Imagine que você tem esse circuito onde você tem uma lâmpada, tá? Você tem uma bateria, uma fonte qualquer e um interruptor. E quando eu aperto o botão, toda a corrente ela flui para a lâmpada, tá? Então quando eu solto, esse fluxo de corrente ele é interrompido. Imagine se eu ficar apertando e soltando esse interruptor, eu vou ficar acendendo e ligando a lâmpada, né? Mas se eu conseguir apertar e soltar em uma velocidade muito grande, tá? Em muitas vezes por segundo, a sensação que nós vamos ter é que essa lâmpada ela está totalmente ligada, mas numa potência menor. Tá? Então, a ideia do PWM é mais ou menos essa. É pegar qual a potência média, tá? Que está sendo gerado, está sendo colocado na carga. Aqui, imagine que esse gráfico aqui é o gráfico de quando eu estou apertando o botão. Se eu deixo o botão apertado, ele me cria, tá, esse estado lógico 1. E toda a potência, tá, toda a corrente, ela flui para a lâmpada. Então ela vai até o pico de 6 volts. Estou supondo essa bateria aqui. Quando eu largo, ele fica um determinado tempo desligado. Então, quando eu faço isso numa velocidade muito grande, tá, a minha carga, no caso a lâmpada, ela tende a visualizar, tá, a média, tá, desse ligar e desligar. A utilização desse processo vai fazer com que eu tenha um valor médio, tá, da tensão aplicada na carga. Então, neste exemplo, eu tenho um determinado sinal onde eu tenho um período. E o período é o tempo, tá, de um ciclo, vocês podem ver aqui. E quando eu fico 50% desse ciclo ligado e 50% desse ciclo desligado, a média, tá, dessa tensão ela vai ser 3 volts. Imagine então que eu fique 30% só com o botão ligado e os outros 70% do ciclo total, né? Imaginemos que esse aqui é o nosso ciclo total, e eu fique 30% só dele ligado e 70% desligado, eu vou ter uma tensão média de 1,8 volts. Tá? É só você fazer o cálculo. 6 vezes, tá, 0,3. Nós vamos ter o valor médio de tensão aplicado na carga. Se eu fizer o contrário, eu manter a largura desse pulso dentro do ciclo. Então nós temos o ciclo, que é o nosso período, tá, total. E eu ficar 80% dele ligado e 20% desligado, tá, o valor médio dele vai ser de 4,8 volts. Essa técnica ela é muito utilizada para o controle de potência. Porque quando você faz essa modulação do sinal,
tá? Desse sinal nível alto e nível baixo, você consegue fazer o controle de corrente, tá? Então, o controle da potência, ele vai acontecer porque você vai diminuindo, tá? Você vai colocando um valor médio de tensão na carga, porém você vai estar dando picos de tensão máxima. Então, esse 80% ele vai estar sempre dando um pico de 6 volts, mas na média ele vai ter o valor referente a todo o ciclo. Então, essa técnica de ficar um determinado tempo, tá, ligado dentro de um ciclo, que nós chamamos de período, é chamado de duty cycle, ou ciclo ativo. Então, o ciclo ativo é aquele tempo onde a carga vai estar recebendo, tá, toda a potência, toda a corrente de uma determinada fonte. Tá? Um exemplo para a gente entender o cálculo que é utilizado para determinar qual é a tensão média final, tá? Nós pegamos o período inteiro, nesse caso eu estou deduzindo que o meu período, tá, do meu sinal, o meu período completo do meu sinal é de 4 milissegundos. E ele fica 3 milissegundos ligado e 1 milissegundo desligado. Tá? Usando a fórmula do duty cycle, eu tenho o meu ciclo ativo, tá? Que é 3, então ele vai ficar 3 milissegundos, dividido, tá? Pelo meu período. A gente pode falar aqui também que o nosso T, tá? É dividido, tá? O nosso ciclo ativo é dividido pelo meu T1 e T-off, tá? O meu tempo ativo mais o meu tempo inativo, que é o meu período. Isso vai dar 0,75 e é um valor adimensional, tá? Isso vai me representar a porcentagem ou a tensão ou o valor médio que vai representar ele ficar 3 milissegundos ligado. Pegando esse 0,75 e multiplicando pelo pico ou pela amplitude do sinal, que nesse exemplo agora eu coloquei 5 volts, nós vamos ter uma tensão média em cima da carga de 3,75 volts. Tá? Então, esse é o processo quando nós estamos programando no Arduino e estamos utilizando o PWM, é isso que ele gera, tá? No pino. Ele gera um sinal, tá, quadrado, tá, de uma determinada frequência, nós vamos falar qual é essa frequência mais à frente, tá, que vai ter um valor médio representado pela configuração que você vai colocar. No Arduino, tá, é uma coisa muito importante que a gente precisa saber, que muitas vezes as pessoas não falam e acaba tendo quando você vai fazer alguma aplicação, tá, para controle de potência de algum motor, e dependendo do pino que você utiliza, você tem uma potência fornecida diferente, é porque dependendo do pino do Arduino, ele tem uma frequência, tá, ou um tempo de ciclo, tá, diferente. Eu coloquei essa tabela aqui e eu mostro que o Arduino Uno, os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11, tá, são os pinos de saída PWM. Lembrando, muitas vezes é falado que é a saída analógica. Até mesmo no código vocês vão ver que a representação dessa saída PWM, ela se diz como analog write, desculpa. E essa saída, ela não é analógica, ela é uma saída discreta, porém, ela tem uma saída que aparenta ser analógica. Tá? Então, no Uno, o pino 3 ele tem uma frequência, tá? Que é o seu período, de 490 Hz. Isso aqui dá um período de 2,4 milissegundos. Já o pino 5, ele tem uma frequência de 980 Hz, que dá um período de 1,02 milissegundos. Tá? Esse
esse resultado aqui, ele é dado pela fórmula da frequência, que o tempo é inversamente proporcional à frequência e a frequência é inversamente proporcional ao tempo. Tá? Já no Arduino Leonardo, nós temos um pino a mais de saída PWM e vocês veem que o pino 3 e o pino 11 são os que trabalham com a frequência de 980 Hz, que vai dar um período aqui, ó, quando eu falo período, esse período aqui, ó, que é o ciclo inteiro, tá, do sinal. Eu vou falar das aplicações que a gente pode utilizar o PWM e vocês vão ver por que isso é importante, principalmente quando há utilização você vai fazer a utilização de servomotores. Tá? Há a possibilidade de mudar esses valores? Há. Mas isso pode causar problema, tá? Em funções que utilizam, tá, o temporizador do Atmega. Então pode dar problema. Lógico que esse curso ele não tem o intuito de ser tão avançado. Mas se você tiver o interesse de mudar essa frequência, tome muito cuidado porque ele vai modificar a utilização, pode atrapalhar na utilização de funções como o do servomotor, como o timer, como o a contagem de milissegundos, onde nós vamos utilizar mais para frente. Então, para 80% das aplicações, 90% das aplicações que iremos fazer, ou que vocês irão fazer utilizando o Arduino, essa frequência de trabalho ela já ajuda e já resolve muitos problemas. No Arduino, eu coloquei aqui o desenho do Arduino Uno, tá? E vocês podem ver que ele tem o desenho de um tio, tá? Em cada porta que tem a saída PWM. A saída PWM também tem a característica de você não precisar inicializar ela. Tá? Você só começa usando, você manda um analog write no pino, tá? E ele já vai jogando o valor, tá? Na saída desse pino. Então, aqui eu coloquei o exemplo da utilização do analog write, tá? Que é escrever, até como eu falei para vocês, aqui eles colocam o análogo como se o sinal fosse analógico, a saída analógica, né? Vocês vão ver muita gente falando, ó, a saída analógica do Arduino, usa na saída analógica. E na verdade não é a saída analógica, tá? É muito bom entender isso, para que vocês não achem que nós estamos ali fazendo uma conversão digital analógico, tá? Que é uma outra coisa. Aqui eu coloquei como que eu quero um cálculo para que eu possa resolver, ou imagine que eu quero jogar na minha saída um valor médio de 3 volts. O cálculo que nós vamos utilizar para saber qual é o valor que eu preciso colocar no pino para que ele saia uma tensão de 3 volts, sabendo que a tensão de entrada geralmente vai ser 5 volts, é 255, que é o valor máximo de bits, tá? De utilização do PWM, vezes a tensão de saída que eu quero, vamos dizer que eu quero 3 volts, e dividido pela minha tensão de pico, que é a minha tensão total do Arduino, que é 5 volts. O resultado disso vai dar 153. Então, eu vou colocar analog write, tá? Aqui faltou o pino onde eu quero escrever, vírgula, o valor, tá? Decimal, que é esse valor do cálculo que a gente fez aqui. Isso quer dizer que quando eu colocar 153, a saída do meu sinal, então se eu colocar analog write, o pino 6,153, quando eu medir a tensão no pino 6, eu vou encontrar 3 volts lá. Tá? Pensando novamente na questão da lâmpada, e fazendo essa analogia em relação à utilização do comando e o bit utilizado, quando eu mando uma analog write 0, isso quer dizer que eu não tenho ciclo ativo nenhum. Tá? Então eu tenho aqui a minha função, tá? E não tenho ciclo ativo nenhum. Se eu coloco o valor 64, isso equivale, se a gente for fazer o cálculo lá,
equivale a 25%, tá, do ciclo ativo. Então, se fizermos o cálculo, nós vamos ver qual que é a tensão de saída referente a 64. E assim sucessivamente. Se eu colocar 127, eu vou ter 50% de ciclo ativo, ou do Duty Cycle. E esse aqui eu já posso fazer de cabeça e saber que se eu tenho 50% do ciclo ativo e 50% do ciclo inativo, eu vou ter metade da tensão de pico fornecida para a lâmpada. Neste caso, eu vou ter 2,5 volts. Aí eu tenho aqui também a representação de 75% do Duty Cycle, né? Que aí ela tem um valor de 191. E se eu colocar 255, eu não vou ter frequência nenhuma, vou ter todo o período em ciclo ativo, onde vai estar toda a tensão de saída do meu Arduino no pino de saída do PWM.